Olá, família Universal. Estamos mais uma vez no programa Amigos em Debate, aqui dos estúdios da Rede Luz Espírita, no canal da DDE. Você já parou para pensar na sua família? Você já parou para pensar por que você nasceu no meio do pessoal que você nasceu? Aquela sogra, aquele cunhado. Então hoje a gente veio conversar com duas feras e, por sinal, são um casal lindo, maravilhoso. Stella Nish, pedagoga, começando pelas mulheres, né? Oceander, maridão, fisioterapeuta. São trabalhadores da Seara Espírita, palestrantes, envolvidos no movimento. Meus amigos, muito obrigado por vocês estarem aqui. E começando pela Stella. Stella, por que você acha que nós temos parentes difíceis, parentes fáceis, pessoas que a gente nunca viu, e é mais parente que muito parente? E é isso que a gente vai começar hoje, e aí você passa a bola para você, André. Muito obrigada a oportunidade, Rodrigo, pessoal da DDE. Olá a todos que estão aí nos assistindo. E realmente, né, às vezes a gente se pergunta por que a afinidade tão grande com essa pessoa que não tem laço sanguíneo comigo e por que às vezes aquele parente difícil. É uma pergunta que, quando a pessoa adentra na doutrina espírita, é atípica. Porque os problemas de relacionamentos são os maiores, né? O convívio é muito difícil. E aí a gente consegue entender que, ao longo das nossas existências, o objetivo sempre foi amar um outro. Então, quando a gente se vê unido com alguém que tem aquela dificuldade de entender, de ter aquela afinidade conosco, nada mais é que Deus realmente uniu com o intuito da gente se amar. E muitas pessoas acham assim, eu quero nascer com esse, com aquele outro na próxima encarnação, porque eu me dou bem. Mas aí vem Deus e fala, mas você tem que amar os irmãos, que você tem aquele nó. Então, eu vivo aconselhando as pessoas que chegam com problema de relacionamento e falam assim, olha, se não existisse, como o Rodrigo citou pra gente, minha sogra, o meu cunhado, ia dar tudo certo na minha vida. Eu falei, então, só que ao contrário, vai dar certo o dia que você respeitar. Porque tem essa diferença também, né, Rodrigo? Eu tenho que amar isso, amar, mas não é abraçar. Falar eu te amo para aquela pessoa que você tem aquele choque. É simplesmente respeitar, tolerar. Sander, nisso que a Estela está falando de introdução para nós aí, traz um pouquinho do que Kardec ensina. Então, a doutrina espírita é muito clara, né, em dizer para nós a respeito da imortalidade da alma. A gente sempre enxerga tudo na vida num aspecto muito mais amplo do que o comum, vamos dizer assim. Porque a maioria das pessoas enxergam muito o imediatismo da vida atual. Já a doutrina espírita prega que a gente olhe tanto para o passado quanto das expectativas que a gente vai acabar criando para o futuro. Então, a gente está sempre interligado com todos aqueles que a gente convive. Inclusive, especialmente mais interligados, eu diria até, com aqueles que a gente nutre algum tipo de desafeto, algum tipo de entrevero, algum tipo de atrito. Isso gera praticamente uma algema espiritual, né? Então, a família, como o nosso foco hoje é a família, vem para justamente trazer para nós essa oportunidade de conviver até com pessoas eventualmente inimigos do passado ou pessoas que a gente teve algum tipo de problema, que é, como a Estela disse, é para a gente aprender a conviver e compreender. Eu acho que a palavra mais significativa que a doutrina espírita traz, através da literatura de Kardec especialmente, é de nos explicar a respeito da necessidade da gente compreender as pessoas. Então, dentro da compreensão, eu acho que é onde tudo se une. Lembrando da nossa querida amiga Luciana, porque a Lu, ela é da tradicional família mineira. Né? Mas é uma brincadeira que nós temos com nossos irmãos mineiros, né? E o que acontece? Ainda existe, até hoje, aquele orgulho do sangue. Aquele orgulho assim, olha, esse é meu filho de sangue, esse é meu filho adotivo. E as pessoas, infelizmente, ainda tendem a diferenciar o amor verdadeiro e as relações anteriores a uma encarnação. O que vocês podem trazer para o nosso pessoal lá de casa que ainda pensa um pouquinho assim? Olha, enquanto você estava falando, eu estava refletindo que esse lance do sangue aí é só uma questão biológica, né? Porque
Às vezes, se a gente for, como eu disse, se a gente for olhar a vida de um aspecto mais amplo, você pode descobrir, por exemplo, que esse que você eventualmente adotou, ou esse filho adotado, não é de sangue, vamos dizer assim, seu, talvez foi seu pai na última existência. E aquele que a doutrina ensina que tudo isso é foi possível, seu né? pai, ou então você tem mais conexão, às vezes, com esse que então foi adotado, e esse que é o teu consanguíneo, muitas vezes vem de atritos aí ao longo de milênios. Então é aquela pessoa que você não queria ver nem pintado de ouro, mas aí, como a sabedoria divina quer que a gente se una, quer que a gente se respeite, então vamos colocar vocês juntos, como pai e filho. E aí, então, esse lance de, eu tenho orgulho porque ele é meu filho de sangue e tal, é algo extremamente, assim, limitante. Eu acho que você fica muito focado apenas na existência atual e se esquece do passado aí. Quantas encarnações? Segundo André Luiz, de 8 a 10 mil encarnações. Então, você imagina que você conviveu com todo mundo. É bastante tempo, né? É muito. Uma média de 50, 60, 70 anos, né? Então, você imagina com quantas pessoas a gente conviveu. É muita gente. E esse consanguíneo de hoje talvez está sendo consanguíneo seu pela primeira vez. Porque a gente tem muitas pessoas aí para a gente fazer acertos, né? Vamos dizer assim. Então, talvez esse que hoje é teu consanguíneo é alguém que você está ali sendo pai ou filho ou irmão pela primeira vez. Um exemplo disso, Estela, acho que você vai poder comentar conosco. Assim. Hoje está na mídia aí famílias homoafetivas, que aí são 2 homens, eles precisam de uma barriga de aluguel, eles precisam de um óvulo de aluguel, pelo menos, né? Porque são 2 homens, né? Biologicamente, a nossa legislação no Brasil ainda não tem nada regulado sobre isso, mas eles utilizam-se de nossas irmãs em outros países para que isso ocorra, né? Nesse aspecto, já o sangue não é total, porque às vezes só tem o espermatozoide e o óvulo é alugado, vamos pensar. Como que a doutrina espírita explica esse fenômeno? O espírito vai reencarnar nos Estados Unidos, mas ele vai viver com 2 irmãos aqui no Brasil. Olha, o que tem a ver com laços de família, espiritual e corporal? É muito gostoso a gente trabalhar qualquer tema com a doutrina espírita, inclusive por trazer essa mensagem da reencarnação, porque a reencarnação nos ajuda a entender tantas coisas, né? O que é o laço sanguíneo? Independente de você ter citado um casal homo ou ter citado um hétero, a gente vê as vozinhas hoje em dia, você pega uma criança que tem um gênio difícil, ela fala, para quem puxou? Né? E aí, nem cientificamente comprovado, a gente sabe que não vai puxar o gênio, né? A maneira de ser, o de sentir, não vai puxar de pai, de mãe, de maneira alguma. A gente só está aqui para encaminhar a criança. E aí, nesse caso, onde nasceu, pelo óvulo de quem nasceu, isso realmente não tem diferença. Porque aí a gente voltando naquele assunto, para quem puxou um espírito difícil ou um dócil, se não de várias encarnações, processo que ele teve lá em outras vidas. Então, essa amplicidade que a doutrina nos traz respostas diversas. Nisso que você está falando, para a gente explicar melhor para o pessoal de casa, é que entre espíritos existe uma afinidade, né? Que dá esse para quem puxou? Sim. Então, os espíritos ligados às artes, eles tendem a se reencontrar numa mesma família? Porque vai direcionar essa criança. Espíritos belicosos. Isso. Espíritos baderneiros, por exemplo, eles vão se aglutinando. E aí a gente pensa assim também, Rodrigo, se a gente falar que é por afinidade, a pessoa fala assim, ai, mas ninguém aqui em casa é nervoso. Como é um tipo de afinidade, como você disse, isso é real, uma afinidade de eu e o Ociander combina que vamos ser responsáveis sim por uma criança difícil. E aí o que acontece? Vem essa criança difícil, porque a gente fala muito de criança especial com deficiência física, mas a gente sabe que tem muitos especiais aí correndo, sadios por aí, que é um especial da mente. Bom. E aí o que é essa afinidade? Eu e ele nos sentimos capazes de ajudar esse ser. Porque está aí, porque se Deus liberou ele vir nesse momento no Brasil, por exemplo, vai fazer parte de um mundo de regeneração. Ele só está com alguns probleminhas ali, que é essa afinidade que nós dois tivemos de vamos apertar a mão, vamos lá, a gente é capaz. E aí o que tem o sangue a ver com isso, Rodrigo, não é? Entendi. Você acredita que os laços de família espiritual podem mudar o mundo de regeneração? Eu tenho certeza que esse é o caminho. O mundo de regeneração, como diz a doutrina, que vem nos advertindo já ao longo de muito tempo,
vem nos informar que nós já temos um conhecimento suficiente para não ter mais que ter que viver num mundo de provas e expiações. Então, portanto, nós já demos o próximo passo, vamos dizer assim. Então, já estamos preparados, já temos o conhecimento, está faltando a prática, literalmente. Eu acho que isso que ainda faz com que a gente ainda não esteja efetivamente no mundo de regeneração. Portanto, e porém, nós estamos a caminho disso. No livro Boa Nova, tem uma passagem que Jesus se volta para Simão Pedro e fala: olha, Simão, os afetos da alma são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Porque o afeto é da alma, né? O Mestre Jesus, ele, até onde eu sei, ele não tinha nenhum parente trabalhando com ele. Ou tinha? Você sabe melhor disso. A história conta para nós que os apóstolos eram afetos da alma e deixaram uma mensagem de fraternidade universal. Com certeza, você vê, os apóstolos, no caso, eram irmãos dele, não saídos da mesma barriga, né, biológica, vamos dizer assim, mas ele encontrou espíritos afins para que o acompanhasse na sua missão, né? Então, portanto, a gente vai cada dia mais concluindo que nós somos ligados por laços, literalmente, de ideais. Então, você vai se ligar a benfeitores, se você tiver esses objetivos de benfeitoria. Você vai se ligar ao mal se você tiver indícios de qualquer tipo de traço de egoísmo, de ira. Então, nós somos ligados e nós nos ligamos àqueles com quem a gente nutre simpatia espiritual ou sintonia. Então, a família, o que é a família? A família é quem você quer que seja sua família. Você escolhe sua família. E é isso que a doutrina espírita vem explicando para a gente largamente ao longo aí de uma obra vastíssima. E ao longo de... A Estela, por estar ligada à pedagogia, os laços de família podem se influenciar, por exemplo, com as crianças em sala de aula. Quando vê aqueles grupinhos que se juntam, e por que eu estou dizendo isso? Porque no contexto tem acontecido, o menino, por bullying, foi lá, atirou em todo mundo, e aí você vê sempre pelas redes sociais comentários: mas essa turminha era assim, essa turminha era assado. As turminhas, em sala de aula, em escolas, seguem essa ideia de família universal, extracorpórea? Olha, Rodrigo, eu acho que nós somos todos ligados por afinidades, como que hoje a gente explica muito quem que você tem no Facebook, que hoje é muito difícil quem está nos assistindo aí não entender o que é o Facebook. Você tem ligado nessa rede de amigos algum tipo de afinidade. Então, eu acho que isso começa, sim, desde cedo. Desde a sua salinha ali, é o turminho da bagunça, é a turminha que gosta de estudar, é a turminha que gosta de fofocar. Isso são, sim, tendências do espírito. Mas é porque esse foi educado dessa maneira. A gente também não pode desconsiderar a educação da criança. Mas a tendência da alma, ela grita, né? A gente fala a educação que a gente teve em casa. E a alma grita o que realmente é. Então, com certeza, esses grupinhos já são formados por essa afinidade da alma. Sandra, família corintiana, família palmeirense, segue a mesma regra? São tribos, né? As pessoas, eu acho que elas se identificam, né, pelos mesmos ideais. E a gente enxerga, por exemplo, hoje em dia, especialmente na área aí dos esportes, né? Eram aqueles clãs, né, que antigamente defendiam aí os seus ideais, né, as suas condutas, e então hoje se unem em torno de uma oportunidade esportiva. Então, símbolo, né? Uma bandeira, né? Quer dizer, então eu sou corintiano, mas na verdade, se você for fazer uma análise, como eu gosto sempre de frisar isso, né, vocês observam que às vezes eu me torno até meio repetitivo, nós temos que enxergar a vida de um aspecto amplo. Quer dizer, você não é assim, esse indivíduo que você olha no espelho hoje e vê, você é alguém que já tem milhares de anos, né? Então, se unem sempre por esse tipo de afinidade. Então, antigamente eu era de tal clã, eu era de tal reino lá, sabe lá em qual país, sabe lá em qual região do mundo, né? E hoje se encontram aqui, vamos torcer todo mundo pro Corinthians, vamos torcer pro Palmeiras, e assim vai. Eu mato e morro, né, por eles, né? Partindo mais pro finalzinho do nosso bate-papo, retornando ao início do que a gente começou dizendo, que às vezes eu tenho um parente difícil vivendo na minha casa, ou esse parente não consegue, sai. Os casais hoje põem a mala no chão, depois de ter filhos, tudo, se divorciam. Como que a lei de reencarnação pode explicar esses fenômenos?
Pode começar, Estela. Olha, toda vez que você gera dor em alguém, você gera, sim, um débito. Você se vincula. Se vincula. Porque, mas a gente vê acontecendo muito também divórcio que está tudo bem. A família continua, de certa maneira, unida. Porque se a gente colocar o divórcio também como uma tragédia, vai acontecer lá do século passado. A gente vê aqueles casais oprimidos vivendo já sem amor. Isso também não causa uma educação boa nesse espírito. Porque estão meio mancos, né? Aquele banquinho que a criança está sentando e ela vai cair a qualquer momento. Certo. Então, a gente tem que tentar, da melhor maneira, fazer tudo com respeito. Porque se a gente pensar no respeito, ele vai anteceder o amor. Então, eu amo essa criança, mas a gente vê muitos divórcios que eu amo a criança. Mas no momento que eu divorciei, o teu pai não presta, viu? O seu pai me traiu. A sua avó, não vai para casa da sua avó, não. Onde está o amor nessa criança? Está amor no ego da própria pessoa. Eu me divorciei, a partir dali, então, a família do outro não presta mais. E o amor nessa criança? Então, se a gente não tiver respeito por realmente aquela convivência boa, a gente esquece tudo e finge que ama. Porque falar que ama é muito fácil, não, Rodrigo? Ô, Sandra, você acredita, então, que por essas regras de reencarnação e infinitas chances que o espírito tem de se redimir e de resolver essas vinculações que ele adquiriu em vidas passadas, você acredita que talvez em outras vidas tudo pode se resolver? Então, hoje eu não consigo conviver com a minha esposa, mas eu vou ter uma outra chance. Com certeza. O mecanismo que isso se processa? Então, Rodrigo, eu acho que essa é uma das coisas que mais me traz esperança, me traz alegria, porque é a certeza da vida eterna, é a certeza das incontáveis oportunidades, que todos nós vamos ter chance de nos redimirmos, né? Então, talvez não dê tempo em uma existência, mas aí você tem infinitas. Eu gosto sempre de uma frase que eu ouvi uma vez que diz assim que Deus não tem pressa. Então, a gente, se tiver um pouquinho mais de inteligência, nós é que temos o desejo de ter pressa, porque é a nossa evolução que está em jogo. Deus já é Deus, Deus não está preocupado com isso. Mas será que Deus está chateado comigo? Não, Deus não tem sentimentos humanos. Então, nós vamos ter incontáveis oportunidades. E que tal, então, a gente não ficar pensando muito nas oportunidades futuras e começar a pensar no hoje? Olha, não é porque eu me separei que olha, eu tenho que continuar afeto, né, da Sim. alma, para não ter que voltar de novo. Não, então volte de novo, né, se tiver que voltar, porque nós somos todos irmãos, né? Não tem, eu acho que a gente não pode nunca pensar assim, eu não quero mais voltar com fulano. Então, você já está programando para voltar com ele. É com essa pessoa aí que você não quer voltar mais, é que você vai ter que voltar para poder trabalhar essa intolerância, trabalhar essa dificuldade de relacionamento. Então, a gente tem que sempre pensar o seguinte, você quer se algemar alguém, não goste da pessoa, odeie ela, guarde mágoa dela, você está algemado. Porque aí, então, está a necessidade de você se reencontrar, trabalhar esse ego, como você disse, que é o maior entrave para o nosso desenvolvimento, né? Então, é necessário, então, que trabalhe esse orgulho que você sente, essa dificuldade de conviver, de aceitar a diferença do outro. Então, a gente vai, cada dia mais, ficando livre, conforme a gente vai se dissipando dessas nossas mazelas, dessas nossas dificuldades morais. Tornando afeto, né, e não desafeto, né? Pois é, na eternidade que nos espera. E quando você tem afeto, você tem amor, você liberta o outro, e você se liberta também. Rodrigo, só um detalhe também, que pode estar assistindo conosco aí, pessoas que estão adentrando nesse espiritismo agora. Não é porque você não se deu bem em relacionamento com o seu irmão que você vai ser necessariamente irmão na outra encarnação, ou marido ou esposa, né? A ação pedagógica de Deus é amar com fraternidade. Então, não fui bem casada com ele, será que eu vou ter que voltar esposa dele de novo? Calma, ação pedagógica divina, amar como irmão. Maravilha, gente. Infelizmente, o nosso tempo está acabando. Você que está aí em casa, curte, compartilha. O programa Amigos em Debate vai ficando aqui, mas só aqui. Para você pode mandar seu comentário, mandar suas dúvidas, sugestões. Oceana e Estela Nishi vão entrar lá também e responder para você. E até a próxima, tá ok? Muito obrigado, família Universal. Muito obrigado, Estela e Oceana. Obrigado e pela até a oportunidade. próxima.